Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula nossa da disciplina Metodologia Científica do mestrado profissional PPGEAS, tá? Meu nome é João Areis, eu estarei aqui com você nessa aula de hoje, né, e ao longo da nossa disciplina. Bom, turma, na aula anterior nós estávamos falando a respeito dos artigos científicos, né? E a gente começou a falar a respeito da estrutura do artigo, falamos sobre a definição do título, palavras-chave, definimos na aula anterior também os autores, fizemos a definição também do resumo. E aí, seguindo, né, pensando na estrutura do artigo, nesta aula de hoje nós vamos falar a respeito da introdução e também a respeito dos objetivos, tá? Só lembrando aqui que esse material, né, eu usei como referência o livro do professor Maurício Gomes Pereira, um importante pesquisador. Fica aqui, né, a dica, caso alguém tenha interesse, é este livro aqui que eu estou seguindo. Então vamos lá, turma. Então, de acordo com o que nós vimos, né, então a estrutura do artigo, nós já vimos o título, resumo, o abstract, palavras-chave, e na aula de hoje a gente vai falar a respeito da introdução e objetivos. Percebam que aqui eu nem cito, né, os objetivos na estrutura do artigo, porque os objetivos eles já fica inserido de forma implícita dentro da introdução. Então vamos lá, turma. Quando a gente fala em objetivos, basicamente nós estamos querendo entender o que e o porquê da nossa pesquisa, tá? Então é dentro dessa introdução que nós vamos fazer a contextualização do trabalho, tá? Então, quando a gente pensa em introdução, o que a introdução de um bom artigo precisa conter, tá? Então vamos pensar, a pessoa já leu o título do seu trabalho, provavelmente encontrou o seu trabalho devido a um bom título e devido às palavras-chave que você escolheu de forma estratégica. Então esse foi o primeiro passo, né? Ser encontrado pela ferramenta de busca. Qual foi o segundo passo? No momento que ela pegou o seu artigo e leu o título dele e viu as palavras-chave, ao ficar interessada pelo artigo, o próximo passo foi o quê? Fazer a leitura do resumo. Então a pessoa leu o seu resumo. Se o seu resumo foi um bom resumo, né? Lembrem-se, né, que a gente fez aquela comparação, aquele paralelo com o trailer do filme. Se o trailer é bom, provavelmente a pessoa vai voltar no cinema para assistir o filme quando ele for lançado. Então, se o seu resumo foi um bom resumo, se chamou a atenção do leitor, provavelmente a pessoa, caso o seu artigo não seja um artigo livre, ela vai comprar o seu artigo para fazer a leitura dele, tá? E aí o primeiro passo vai ser ler o quê? A introdução. Então a introdução, ela é a porta de entrada do seu artigo. E aí, como porta de entrada, o cuidado que você precisa ter é de saber que a pessoa que está lendo o seu artigo, ela não teve acesso a todas as informações que você tem. Muitas vezes nós temos o defeito, né, à medida que a gente fica muito tempo estudando e pesquisando o mesmo assunto, aquele assunto passa a se tornar algo cotidiano para a nossa vida. Então, eu, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com a área de qualidade de energia. Então, para mim, falar a respeito de distorções harmônicas, distorção harmônica individual, total, flutuação de tensão, efeito Flicker, entre outros efeitos, isso aí é muito cotidiano. Mas provavelmente para vocês, né, que estão aqui assistindo às aulas, muitos de vocês devem estar pensando, nossa, o que ele está falando? Então, vocês perceberam a importância da introdução? Então, se eu entro aqui de cara já falando sobre uma distorção harmônica individual de tensão, muitos de vocês não iriam entender nada. Então, dentro da introdução, a gente precisa construir o assunto. Então, você começa a fazer uma construção.
E aí, geralmente, né, eu recomendo que você faça uma construção do macro para o micro. Então, você vem contando uma história do macro, né, de como é o cenário mundial, o que que levou, né, o panorama, o cenário mundial a convergir para aquele assunto que você está estudando, que você vai chamar para o seu trabalho. Essa é uma das estratégias que é utilizada. Só que aí muitas pessoas acham que basta então simplesmente fazer uma contextualização histórica. Ah, em 1970 aconteceu isso, em 1980 aconteceu aquilo, em 1990. Não, não é apenas fazer uma revisão bibliográfica com uma mera citação. A introdução ela vai além disso, principalmente quando a gente fala em introdução de artigo, tá? Na introdução de um projeto, na introdução da dissertação, ok, você trazer isso de forma mais ampla, uma contextualização histórica e tudo mais. A introdução do artigo, ela não vai permitir isso, porque ela é um tiro curto. Então você vai ter pouco espaço lá e provavelmente você não vai conseguir fazer essa contextualização histórica. Você até pode trazer isso, mas o ideal é que você traga isso de uma forma mais atrativa ao leitor, tá? Então fica aqui lançado o desafio para vocês, né, já começarem a pensar a respeito desse assunto. Então, primeiramente, né, o que a introdução precisa conter? Aqui nós temos alguns itens que precisam estar contidos aqui dentro da sua introdução. Então, primeiramente, ela tem que estar abordando de uma forma assertiva o tema e o problema da pesquisa. Então, vamos supor que a pesquisa é na minha área, qualidade de energia. Eu quero abordar o tema distorções harmônicas individuais de tensão. Então, eu vou contextualizar o tema a respeito desse problema. Então, eu vou falar que as distorções harmônicas são estudadas há várias décadas, né, desde a década de 60, 50, com a aplicação das séries de Fourier, já verificaram que existem características de ondas senoidais e ondas não senoidais. Com a eletrônica de potência, houve uma evolução, né, e os dispositivos baseados em eletrônica de potência são não lineares. Por esse motivo, esses dispositivos não lineares, eles produzem um descompasso entre a onda da corrente e a onda da tensão. Você não tem mais uma linearidade. E aí você passa a ter a distorção harmônica, que pode ser de tensão ou corrente. Nesse artigo em específico, nós estamos preocupados com as distorções de tensão por causa desses motivos. Então, perceberam que houve? Eu contei uma historinha aqui para vocês. Então, a ideia da nossa introdução é mais ou menos isso: é trazer essa história, trazer esse histórico para dentro do trabalho, só que de uma forma produtiva, objetiva, que chame a atenção do leitor, que passe o recado necessário para que, quando o leitor passar para o próximo tópico do seu artigo, ele já está preparado, ele já está nivelado, ele já sabe o que esperar pela frente, tá? Você vai destacar então a relevância do tema. Então você precisa mostrar que o seu tema é relevante. Afinal de contas, se ele for mais do mesmo, seu artigo nem estaria na revista. Então precisa destacar a relevância. Você tem que puxar a sardinha para o seu lado. Você tem que vender o peixe do seu trabalho, tá? A justificativa da investigação, ela tem que estar embasada em lacunas do conhecimento. Então não tem problema, igual o assunto distorção harmônica de tensão já é estudado desde a década de 60, 70 do século passado. Eu posso escrever um artigo sobre isso? Posso. Eu não posso ser mais do mesmo. Se eu mostrar que, olha, já estudaram tudo isso, mas tem essa brechazinha aqui que ainda não foi estudada, que ainda existem muitas dúvidas, que ainda tem muitos problemas no setor elétrico com isso, pronto, achei a lacuna, é em cima dela que eu vou trabalhar o meu texto. Então é isso que vocês precisam encontrar nos temas dos artigos que vocês vão escrever. Precisam encontrar as brechas, encontrar as lacunas, encontrar os pontos de fragilidade. Como que eu faço isso, professor? Geralmente, nesses artigos mais modernos, mais recentes,
A maioria dos autores, eles já deixam a dica no final do artigo. Olha, nas considerações finais conclui-se que o artigo, né, encontrou isso, isso e isso, porém recomenda-se que, né, se estude mais tal assunto, esse ponto aqui ficou mais frágil e tal. Então, se você, ao longo da sua revisão bibliográfica, você pegar esses artigos, você fizer a leitura deles, você vai ver que os próprios autores já deixam essas dicas lá no final. E aí você pode montar lá uma relação de pontos de fragilidade, de lacunas, que você pode explorar não apenas em um, mas talvez até em vários artigos, tá? Isso é uma dica, pessoal, também. Vocês não são obrigados a escrever somente um ou somente os dois artigos da sua dissertação. É, artigo não tem limite. Você pode escrever um artigo por mês. Você vai fazer 24 meses de mestrado, você pode pôr aí uma meta de fazer um artigo por mês e escrever 24 artigos durante sua dissertação. É óbvio que é uma meta muito ousada, mas para quem quer viver de pesquisa, quem quer se tornar um grande pesquisador, um pesquisador consagrado, você precisa trabalhar com metas ousadas, tá? Bom, pessoal, então seguindo aqui, né? Dentro da introdução, você vai trazer qual que é a lógica da investigação, mas não a metodologia, porque a metodologia você já vai ter um item específico para isso. Aqui você já vai trazer um pouquinho da lógica, né? Um pouquinho ali do que o pessoal já pesquisou sobre aquele assunto ali, né? E quais as metodologias que já foram envolvidas. Porém, você não está descrevendo a sua ainda. A originalidade do tema, o que esse tema tem de novo, né? Que é aquela questão da lacuna, né? Uma coisa está vinculada à outra. E aí, por fim, geralmente, o último ou os dois últimos parágrafos da introdução, você apresenta ali os objetivos do seu trabalho. E aí cabe aqui a gente destacar uma diferença dos objetivos de um artigo científico em relação aos objetivos do seu projeto. Qual é a diferença? Lá no seu projeto, você está pensando na sua dissertação como um todo. Então, você tem um objetivo geral, e aí você vai elencar ali 3, 4, até 5 objetivos específicos. Geralmente, cada um desses objetivos específicos vai dar origem ao quê? A um artigo. Geralmente, tá? Então, quando a gente vem aqui para o artigo, geralmente o objetivo específico da sua dissertação vai ser o objetivo geral do seu artigo. Perceberam? Vocês conseguiram fazer e compreender esse paralelo? Então, o que era o objetivo específico do seu projeto, da sua dissertação, passa a ser o objetivo geral aqui do seu artigo. Ora, se o que era específico passou a ser o geral aqui, você abre o espaço para ter novos objetivos específicos. Então você consegue entrar ainda mais, aprofundar ainda mais a ciência, o conhecimento dentro desse seu artigo. E aí é importante você elencar então o objetivo geral do seu trabalho e os objetivos específicos que você vai conseguir a partir da análise, da metodologia que você está aplicando, tá? E, né, naturalmente, todo esse contexto aqui vai ter que ter uma ligação com a literatura científica. Afinal de contas, você ficar ali uma página e meia, duas páginas, só no blá blá blá, né, como diz os pesquisadores antigos, ficar só no cuspe e giz, né, não vai servir de nada. Ciência só de falar não é ciência. Você precisa provar, você precisa mostrar, você tem que comprovar. Então você vai se embasar nessas referências bibliográficas que provavelmente você vai extrair da sua dissertação, tá? Então, né, o último ponto aqui destacando a redação do geral para o específico, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui nesse bloco e eu aguardo vocês para o próximo bloco. Até lá!